Saudações, pessoal! Eu sou o Fernando Pires e hoje eu vou explicar um pouquinho mais, de mecânica quântica para vocês, para a gente entender um pouquinho mais, de como funciona esse universo da mecânica quântica. Aqui nessa figura aqui embaixo a gente vê que, que o nosso universo tem mais de 2 bilhões, não estou falando de milhões, são 2 trilhões de galáxias, Esse aí é o universo observável. Então a gente não está sozinho, A gente fala da nossa galáxia, que é a Via Láctea, existe mais Via Lácteas por aí, tá? Então são praticamente 2 trilhões de galáxias que a gente tem no universo. O que mais que a gente tem? A nossa Via Láctea, A nossa Via Láctea, ela vai ter aí o sistema solar, que vai ter ali os planetas que fazem parte aqui da Terra, que a gente já vai falar. Mas aqui na nossa Via Láctea, além desse sistema solar que nós temos mais 10, olha só, são 10 trilhões de planetas na Via Láctea. 10 trilhões de planetas na Via Láctea, só na Via Láctea, tá? Nós temos vários sistemas solares estão dentro da Via Láctea. Nosso sistema solar, vamos falar do nosso sistema solar. A Via Láctea possui 10 trilhões de planetas e nós temos os planetas do nosso sistema solar, que é Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, tá? Então são 9 planetas que nós temos só aqui no nosso sistema solar, que fazem parte desses 100 trilhões de planetas dentro da Via Láctea, tá? Nós temos também o Sol, olha só, o Sol ele é 1,3 milhão de vezes mais volumoso que a Terra. Então você fala assim, nossa, mas o Sol ele é muito grande. 1,3 milhão de vezes maior que a Terra. É como se eu estivesse considerando aqui a Terra com 0,45 centímetro, tá? De acordo com que está a imagem aqui, tá? E o Sol com 50 centímetros de diâmetro. Então é uma diferença muito grande. O Sol, quando você acorda de manhã e vê o Sol, aquele Sol lá, são muitas vezes, é 1 milhão, praticamente 1 milhão de vezes maior que a Terra. O que mais? Nós temos a Terra, A Terra nós temos 12,714 quilômetros de diâmetro, medindo de norte a sul, e nós temos 12,756 quilômetros medindo ali de oeste a leste, tá? Então nós temos o diâmetro equatorial e o diâmetro polar. Lembrando que o diâmetro equatorial ele é um pouco maior, tá? Ele é um pouco maior. Então a Terra ela é redonda, mas ela é um pouco achatada. É como se você sentasse em cima de uma bola, dessas bolas de parque, Ela dá uma achatada. A nossa Lua em relação à Terra. A nossa Lua em relação à Terra, ela é um pouco menor que a Terra. Olha só que interessante, o diâmetro da Lua é de 3.474 km, enquanto o da Terra de 12.742 km, tá? Então tem uma diferença grande aí de 4 vezes, praticamente. Nós temos também a quantidade de seres humanos. Todo mundo bate no peito, e fala assim, nossa, pessoas orgulhosas, que falam, nossa, eu sou isso, eu sou aquilo. Olha só, vamos imaginar aqui a questão da população. Nós estamos hoje em 8 bilhões de pessoas, tá? Tá falando aí, 8,019 bilhões de pessoas. Tem gente nascendo o tempo todo. Como que você vê isso? Você entra nesse site aqui, Worldometers. Vou tentar entrar nele. Ter a quantidade, de seres humanos aí que estão nascendo e morrendo neste momento exato, tá? Então já passa aí de 8 bilhões. Quais são as expectativas, Fernando? Vamos ver. Nós temos a maior população na China, representando 18,5%. Na Índia, com quase 18%, 17,9%. Outros países, praticamente 30%. E aí vai vir os Estados Unidos, com 4,3%, Indonésia, Brasil. Veja que o Brasil é um dos países mais populosos do mundo. E como que vai ser esse crescimento? Nesse gráfico ao lado a gente vê o crescimento até 2100. Então a gente pega aí de 1950 até 2100. 2100, nós estamos em 2024, então são mais 76 anos para frente. E a gente consegue perceber que existe aí um crescimento chegando em quase 16 bilhões. 16 bilhões, tá? Vamos colocar aí 15 bilhões de acordo com o gráfico.
é a expectativa mais alta. A expectativa média 10 bilhões. Então se hoje é 8, a expectativa média 10 bilhões de seres humanos estão aí para 2100, daqui 76 anos. Nossas células, né, nós temos 37 trilhões de células, você tem ideia? 37 trilhões de células dentro de um corpo. Eu tenho 37 trilhões de células e essas células estão se transformando, né, a todo momento. Nós temos também aí, ó, num corpo de 70 quilos, a gente tem 7.000 quatrilhões de átomos. Olha só, gente, a quantidade de átomos que a gente tem. Os mais importantes, ou os que estão mais presentes no nosso corpo, que vai representar ali em torno de 96%, é o oxigênio, o hidrogênio, o carbono e o nitrogênio. Quando você trabalha lá com agricultura, você vai ter o fósforo, nitrogênio, enxofre, né? Então, esses elementos estão no ar que a gente respira, tá? Estão na água, nosso corpo tem 70% de água. Então a gente vai ter o oxigênio e hidrogênio, H2O, né? Oxigênio e hidrogênio, e o carbono também presente. O que acontece quando você é, por exemplo, cremado? Quando você morre e aí queima você, ou se transforma você num pó. O que sobra nesse pó? Vai sobrar minerais, né? Que não se decompõem com a temperatura, o oxigênio, o hidrogênio vai embora, o nitrogênio também vai embora e fica o carbono e esses metais. Então vai sobrar aquele pozinho, né? Do pó viremos e do pó voltaremos. Exatamente. Dentro do átomo a gente tem uma estrutura, a gente tem uma estrutura, né? Não sei se vocês sabem, mas eu sou formado em química, eu sou formado em química. Quero mandar um abraço para todos os meus amigos lá da faculdade que emprestavam os cadernos, né? Para eu poder estudar, para poder passar de ano, para poder tirar uma nota, para poder ser aprovado. Olha só, eu tenho aqui o átomo. O átomo ele tem um núcleo eletrosfera. Esse modelo aqui é o modelo de Rutherford, tá? Ernest Rutherford, que ele falou que no átomo você tem uma esfera, né? E lá dentro você tem um núcleo muito pequeno. Para você entender o tamanho do núcleo do átomo em relação à eletrosfera dele, imagina você colocar uma ervilha no centro do Maracanã. E o Maracanã é o átomo e a ervilha seria o núcleo. Então o núcleo é muito pequeno, ele é muito denso e tem muita energia. Por isso que existe a bomba atômica. Você vai mexer nesse núcleo do átomo. Uma coisa muito pequena, com muita energia, com muito potencial. Você vai ter as energias nucleares, né? Você vai ter até usinas nucleares trabalhando com os núcleos. Dentro dos átomos a gente tem partículas ainda menores, que são as subpartículas. Nós temos aqui, ó, próton, a gente tem elétron, a gente tem o nêutron, a gente tem as cordas, a gente tem o quark também, que são partículas ainda menores que o núcleo do átomo, tá? Então isso para você ter uma ideia, tá? Nós pegamos lá o universo, veio trazendo até chegar no átomo para você. Muito bem, qual que é a relação do universo, né, que a gente viu ali, quantidade de planetas, tal, com relação a um átomo que está dentro da sua célula, né, que tem trilhões desses átomos aí que a gente viu. Quando você pega o ser humano, igual você está vendo nessa imagem, ele tem um monte de espaços vazios. Ele vai ter o núcleo, né, e o resto espaços vazios, que seria o átomo. Então a gente tem, na verdade, um grande espaço, um grande vácuo quântico dentro da gente. No universo é assim, quando a gente pega o ar, né, tem vários átomos de oxigênio aqui agora, tá? Mas se você olhar lá dentro do átomo, ele tem um grande espaço vazio. Então se você juntar todos esses átomos, todas essas células, todas essas coisas, e criar, né, uma pessoa, ou criar uma TV, ou criar um computador, você vai estar criando um monte de núcleos, né, que estão dentro de grandes regiões. E então a gente vai ter grandes espaços vazios, que é chamado de vácuo quântico. Muito bem, quando a gente pega o universo e quando pega um átomo, ele tem a mesma representação, né? As órbitas, né, em torno do átomo, que são os elétrons, gira em torno do átomo também, que é em torno do núcleo, e os planetas também giram em torno do Sol, que seria o núcleo para esses planetas. Muito bem, então hoje, pessoal, nós vimos a grandiosidade que é o planeta, a grandiosidade que é o universo, a grandiosidade que existe dentro de um átomo. Então, nós temos um código aí. O código é que se eu tenho uma grande partícula, que é o universo,
todo esse universo, a cópia dele está dentro de um átomo. E esse átomo está aí dentro de você, esse átomo está fazendo você me ver aqui agora, esse átomo está fazendo a gente conversar. E a gente pode, né, passar informações para esses vácuos, né, para esses átomos que a gente tem, né, dependendo ali da emoção que a gente tem. E aí entra as terapias, entra a reprogramação quântica, né, entra o entendimento, entra a comunicação, tudo através desse vácuo quântico que eu vou falar na próxima aula para vocês, tá bom? Grande abraço para vocês, que Deus te abençoe e até mais. Valeu, tchau, tchau.